Capítulo 19. Jonatas intercede por Davi. Saul comunicou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intervenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, amava muito Davi e advertiu Davi, dizendo: Meu pai busca a tua morte. Fica de sobreaviso amanhã de manhã. Procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres. E então falarei com meu pai a teu respeito. Saberei o que houve e te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem feito tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou a sua vida, matou o filisteu, e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o viste e te regozijaste. Por que haveria de pecar derramando o sangue de um inocente, fazendo Davi perecer sem motivo? Saul cedeu às palavras de Jonatas e fez este juramento: pela vida de Yahvé ele não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e lhe disse essas coisas. Depois o conduziu a Saul e Davi voltou ao seu serviço como antes. 2. Fuga de Davi. Atentado de Saul contra Davi. Como a guerra havia recomeçado, Davi partiu para combater os filisteus. Levou-os a uma grande derrota, e fugiram diante dele. Ora, um mau espírito da parte de Yahvé se apossou de Saul, quando ele estava assentado em sua casa, com a lança na mão. Davi dedilhava a cítara. Saul tentou transpassar Davi contra a parede, mas Davi se desviou e a lança se encravou na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela noite. Davi é salvo por Micol. Naquela mesma noite, Saul despachou emissários para vigiar a casa de Davi, para que o matassem pela manhã. Mas Micol, mulher de Davi, lhe deu este conselho: Se não escapares esta noite, amanhã serás um homem morto. Micol fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo e escapou naquela noite. Micol apanhou o terafim, deitou-o na cama, pôs-lhe na cabeça uma pele de cabra e estendeu sobre ele um manto. Aos mensageiros que Saul mandara para trazer Davi, ela disse: Está doente. Mas Saul mandou outra vez os mensageiros para que vissem Davi e disse-lhes: Traz-me-o na sua cama, para que eu o mate. Os mensageiros entraram e deram com um terafim na cama, e a pele de cabra na cabeça. Saul disse a Micol: Por que me traíste e deixaste fugir e escapar ao meu inimigo? Micol respondeu a Saul: Foi ele quem me disse: Deixa-me partir, ou te mato. Saul e Davi com Samuel. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe relatou tudo o que Saul lhe tinha feito. Ele e Samuel foram morar nas celas, e foram dizê-lo a Saul: Davi está nas celas em Ramá. Saul enviou mensageiros para prender Davi, e eles viram a comunidade dos profetas que estavam profetizando, e Samuel a presidi-los. E logo o Espírito de Deus veio também sobre os mensageiros de Saul, que também entraram em transe. Informado do que ocorria, Saul mandou outros mensageiros, os quais entraram também em transe. Saul enviou o terceiro grupo de mensageiros e também eles caíram em transe. Então ele próprio partiu para Ramá e chegou à grande cisterna, que está em Soco. Indagou onde estavam Samuel e Davi, e lhe responderam: Estão nas celas de Ramá, em Ramá. Dali partiu Saul para a cela de Ramá, mas o Espírito de Deus também se apossou dele, e ele caminhou em transe até chegar às celas em Ramá. Também ele se despojou das suas vestes. Também ele entrou em transe diante de Samuel, e depois caiu no chão nu, e ficou assim todo aquele dia e toda a noite. Daí o provérbio: Está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. Jonatas facilita a partida de Davi. Então Davi fugiu da cela de Ramá e veio ter com Jonatas, dizendo: Que fiz eu? Qual é a minha falta? Que crime cometi contra teu pai, para que procure tirar minha vida? Ele lhe respondeu:
Longe de ti tal pensamento, tu não morrerás. Meu pai não empreende coisa alguma, importe ou não, sem confiá-la a mim. Por que ocultaria tal plano de mim? Impossível. Davi fez este juramento. Teu pai sabe perfeitamente que me favoreces, e portanto disse consigo. Não saiba Jonatas nada a respeito disto, para que não sofra. Mas pela vida de Yahvé e pela tua própria vida, existe só um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: Que queres que eu faça por ti? Davi respondeu a Jonatas: Amanhã é lua nova, e deverei estar com o rei para comer. Deixa-me ir, porém, para esconder-me no campo até a tarde. Se teu pai notar minha ausência, dirás: Davi me pediu com insistência para ir a Belém, sua cidade, que ali se celebra o sacrifício anual para todo o clã. Se ele disser: Está bem, o teu servo está salvo. Porém, se encolerizar, saibas que está inteiramente decidido a fazer o pior. Agirás com fidelidade para com teu servo, pois tu levaste teu servo a concluir contigo um pacto em nome de Yahvé. Mas se cometi crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Jonatas replicou: Afasta de ti tal ideia. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria? Davi disse a Jonatas: E quem me avisará se o teu pai te responder duramente? Então Jonatas disse a Davi: Vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas disse a Davi: Por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai depois de manhã, se tudo for favorável a Davi, e se, por consequência, eu não te mandar nenhum aviso, nem te informar, que Yahvé faça a Jonatas o mesmo mal e ainda lhe faça outro. Se parecer bem a meu pai trazer sobre ti a desgraça, eu te farei saber e te deixarei partir. Irás são a salvo, e que Yahvé esteja contigo como esteve com meu pai. Não é, se eu ainda estiver vivo, não é? Tu agirás para comigo com a fidelidade que Yahvé exige, não é? Se eu morrer, não retire jamais tua fidelidade para com minha casa, mesmo quando Yahvé tiver suprimido um por um da face do solo os inimigos de Davi. Jonatas concluiu um pacto com a casa de Davi, e Yahvé pedirá contas disso a Davi. Jonatas fez Davi prestar juramento pela amizade que tinha por ele, pois ele o amava com toda a sua alma. Disse-lhe Jonatas: Amanhã é lua nova, e a tua ausência será notada, porque a tua cadeira estará vazia. No terceiro dia descerás depressa e irás ao lugar onde te escondeste no dia do negócio, e te assentarás junto à pedra da partida. Quanto a mim, atirarei 3 flechas desse lado, como quem se exercita ao alvo. Mandarei o servo dizendo: Vai, procura a flecha. Se eu disser ao servo: A flecha está para cá, de ti, apanhar-a, então poderás vir, porque tudo está bem contigo, pela vida de Yahvé. Porém, se eu disser ao servo: A flecha está para lá de ti, porque é Yahvé que te manda. Quanto ao assunto de que tratamos, eu e tu, Yahvé testemunha para sempre entre nós dois. Davi, pois, se escondeu no campo. Chegou a lua nova, e o rei se assentou à mesa para comer. O rei tomou seu lugar de costume, encostado à parede. Jonatas se pôs à sua frente. Abilé sentou-se ao lado de Saul, e o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul nada disse nesse dia. Ele pensou: é acidental, ele não está puro. Certamente não está puro. No outro dia, o segundo da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio, e Saul disse a seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse: Deixa-me ir, peço-te, porque nós temos o sacrifício de nosso clã na cidade, e meu irmão deu-me a ordem. Agora, se gozo do teu favor, deixa-me ir, para que eu vá ver os meus irmãos. Por isso ele não compareceu à mesa do rei.
Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e lhe disse: Filho de uma transviada, não sei eu por acaso que tomas o partido do filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha da nudez de tua mãe? Enquanto o filho de Jessé estiver vivo na terra, tu não consolidarás tua realeza. Trata de encontrá-lo e traze-o para mim, porque é passível de pena de morte. Jonatas respondeu a seu pai Saul e lhe disse: Por que deveria ele morrer? O que te fez ele? Então Saul brandou a lança contra ele para o atingir, e Jonatas compreendeu que a morte de Davi era questão fechada para seu pai. Jonatas se levantou da mesa, fervendo de cólera, e não comeu nada nesse segundo dia de lua nova por causa de Davi, porque seu pai o tinha insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu para o campo, para o encontro com Davi, e acompanhado do seu jovem servo. Ele disse ao seu servo: Corre e procura as flechas que eu vou atirar. O servo correu e Jonatas atirou a flecha de maneira a ultrapassá-la. Quando o servo chegou perto da flecha que ele tinha atirado, Jonatas lhe gritou: Não está a flecha para lá de ti? Jonatas gritou ainda outra vez: Rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O servo não sabia nada, só Jonatas e Davi sabiam do que se tratava. Então Jonatas entregou as suas armas ao servo que o acompanhara e disse: Volta e leva-as à cidade. Retornando o servo, Davi saiu de trás do outeiro. Pôs-se com o rosto em terra e se prostrou 3 vezes. A seguir, os dois se abraçaram e juntos choraram abundantemente. Jonatas disse a Davi: Vai em paz. Quanto ao juramento que fizemos ambos em nome de Yahvé, que Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre minha descendência e a tua para sempre. Capítulo 21. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou à cidade. A parada em Nob. Davi chegou a Nob e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao encontro de Davi, e lhe perguntou: Por que vieste sozinho e não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: O rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão a qual te envio e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora, se tens 5 pães à mão, dá-nos ou o que achares. O sacerdote respondeu a Davi: Não tenho à mão pão comum, mas só pão consagrado, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: Certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha, e as coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Trata-se de uma viagem profana, mas de fato, hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Então o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães da oblação, os que se retinham de diante de Yahvé para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados. Ora, naquele mesmo dia estava ali um dos servos de Saul, retido perante Yahvé. Ele se chamava Doeg, o Edomita, e era chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aquimeleque: Há por aqui à tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, que matasse no vale do Terebino, está ali, embrulhada no manto, atrás do efode. Se quiseres tomá-la, toma. Não há outra por aqui. Davi disse: Não existe outra igual. Dá-ma. Davi com Aquis. Naquele dia levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam as danças? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000? Davi considerou essas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Então ele se fez de insensato diante deles, divagou nas suas mãos, traçava sinais nas batentes da porta e deixava a saliva escorrer pela barba.
Aquis disse aos que o serviam: Bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeste a minha presença? Será que tenho falta de loucos para que me trouxesseis, mas este para me aborrecer com suas doidices? Vai ele entrar na minha casa? Dá uma pausa aqui e continua no próximo.